Olá, esse é o Mais Saúde Licor. Hoje falaremos sobre a doença de Chagas. Eu sou Elisinha Macedo Festim da Cruz, sou orientada pelo professor Herbert Lima Mendes. Sou aluna da FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e daremos início agora à nossa aula. Bom, a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana e chaguismo, recebeu esse nome graças ao seu descobridor, o médico brasileiro Carlos Chagas, indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Bom, essa é uma representação do nosso querido barbeiro, como é conhecido que é o vetor da doença de Chagas. Falar um pouco das regiões mais acometidas brasileiras, que é a área de risco de infecção. Onde há presença de vetores, existe a possibilidade de infecção. Áreas endêmicas no Brasil, 1/4 do território, 8 milhões de pessoas infectadas. Olha aí, pessoal, muitas pessoas. Nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Sergipe, Bahia, 25 milhões de pessoas expostas ao risco de infecção. Região amazônica, exotia e emergente. A boa notícia é que esse número corresponde somente às pessoas que foram infectadas no passado e que continuam com o tratamento da doença. Em 2006, o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Interrupção da Transmissão da doença. Isso se deu graças a várias ações sistematizadas e bem-sucedidas de controle desta doença. Bom, essa figura mostra mais ou menos o ciclo do vetor da doença. Exemplo: o homem, o barbeiro, repasto sanguíneo. Esse barbeiro, ele vai picar o homem. Essa doença é transmitida pela picada? Não, a doença é transmitida pela fezes que o barbeiro vai deixar na pele do homem. Quando o homem sente a picada, ele vai tender a coçar. Quando ele coça, a fezes do barbeiro, que foi exposta na pele, irá entrar e vai repassar para a corrente sanguínea, penetrando pelo local da picada. Daí, os macrófagos fagocitam o tripamastigota, que é a forma que ele estará, transformam em formas amastigotas. A cada 12 horas, há uma divisão binária. Diferenciam-se de tripamastigotas, rompem o macrófago, sangue e vão para diversas células e tecidos. A tripamastigotas, há um novo ciclo ou são destruídos. E daí volta o ciclo novamente. A disseminação no hospedeiro vertebrado inicia pela infecção local, como foi dito, na pele. Vão aos nódulos linfáticos. Esses nódulos linfáticos serão distribuídos entre o sistema nervoso central, coração e aparelho digestivo. A frequência e natureza de patologias em pacientes crônicos da doença de Chagas, as conhecidas megas, que no caso, a cardiopatia, veja aí neste gráfico, ela é determinantemente maior o acometimento cardíaco do que dos outros órgãos, como a cardiopatia, e em segundo lugar vem o megacólon. O diagnóstico imprescindível: detecção de formas do parasita, como esfregaço de sangue na fase aguda, muito difícil em adultos. Métodos imunológicos como ELISA, detecção de anticorpos, o xenodiagnóstico, que mais à frente irei mostrar como é feito, o PCR, que permite também a discriminação de cepas e a exclusão da infecção como Treponema rangeli. Este, na fase aguda, é um sintoma muito clássico, que é um sinal de entrada, que é o sinal de Romanin, que é conhecido como chagoma. Aqui é demonstrando como é feito o xenodiagnóstico.
Nós temos a fase aguda e a fase crônica. O período de incubação geralmente é de 5 a 60 dias. Na fase aguda, a maior parte sintomática ou inaparente. Quer dizer, o paciente às vezes não apresenta nenhum sintoma. A infecção local, só aquela irritação onde foi picado, e o chagoma que foi mostrado anteriormente. A infecção disseminada, alvos preferenciais como células de Kupffer, macrófagos do baço e células do miocárdio. Sintomas como febre, astenia, cefaleia, mialgia, adenite, morte em até 10% por meningoencefalite ou miocardite aguda. A fase crônica, os sintomas é em torno de 30% do caso, 70% sem sintomas. A infecção crônica com baixa parasitemias. Pronto, como foi relatado anteriormente também, a forma que se expressa mais é a cardíaca, que é a cardiopatia, o aumento do coração, dilatação dos ventrículos e ou miosite no esôfago, colo e intestino delgado, que é os típicos megas. Destruição dos gânglios é compensado pelo aumento da massa muscular, levando a megaesôfago, megacolo, sintomas como inabilidade física, disfagia, constipação e até a morte. A cura espontânea é possível em cada estágio. Pacientes, em muitos casos, estão em capacidade de exercer atividades profissionais. Bom, na fase crônica, aí nessa figura está demonstrando a cardiomegalia, o tamanho com o qual o coração pode ser visto devido ao acometimento do miocárdio. Visto também um aneurisma de ponta, é observado também na segunda figura deste coração esse aneurisma de ponta. Aqui a miocardite mostrando o acometimento no miocárdio, como na lâmina, vista no microscópio. Essa daqui são as células infectadas, que são os cardiomiócitos. E macrófago, após fagocitose, secretam quimocinas que recrutam leucócitos para o tecido infectado. Daí, os antígenos do tripassoma cruzi causam a formação de anticorpos que reagem cruzando contra a proteína do hospedeiro. Exemplo, anticorpos contra a proteína ribossomais do tripassoma, ou melhor, tripanossoma. Reconhece os receptores beta-adrenérgico. O antígeno Xa do miocárdio é outro candidato importante a esse acometimento. Bom, vamos falar um pouco do tratamento. O tratamento é o benzonidazole, que o nome comercial é chamado de Roxagan, que é um antiparasitário. O uso dessa medicação é feito na fase aguda e crônica, 5 a 6 mg por quilo peso corporal, de 30 a 60 dias. Eficiência na fase aguda é maior do que 90%, muito boa. Na fase crônica, maior do que 60%. Porém, tem algumas desvantagens, como o quê? Seus efeitos colaterais. Às vezes, muita gente abandona o tratamento devido a esses efeitos. Tratamento demorado. Controle de cura, que é necessário. Já existem cepas de laboratórios que são resistentes contra essa medicação. Apenas existe uma empresa que produz o remédio e não existe mais interesse comercial. Vocês sabem que as empresas comerciais e farmacêuticas visam muito lucro. Então, quando não está rendendo lucro, elas não têm interesse em produzir. Bom, pessoal, essas são as minhas referências e o meu muito obrigada.